Oi, 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 mamães lindas e amadas do meu coração. Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do GestarCast, o podcast que vem para trazer informação e leveza para a tua jornada materna. Eu sou Ana Paula Corrêa, profissional de educação física, especialista em exercícios físicos na gestação e no pós-parto. Tô aqui à frente do GestarCast para trazer os bate-papos incríveis com aqueles profissionais especialistas para levar muito conhecimento e informação para que você tenha um maternar com mais tranquilidade, saúde e bem-estar. Mamãe, faz o seguinte, pega aí ó, o teu chazinho, o teu suquinho, a tua aguinha, aquela bebidinha que faz você se sentir bem acolhida, bem confortável, mas não esquece. Tá gestante ou tá amamentando? Deixa o café e o chimarrão de lado, tá bom? Então pega a bebida que faz você se sentir bem confortável e vem conosco, porque o GestarCast está começando. Para a gente dar início, vamos ao agradecimento aos nossos apoiadores. Nós temos conosco a Michele Tavares, Clínica Infanto Juvenil, Doutora Thalita Vasques, Dermatologia Infantil, Loja Nina Baby, Materna Amamentação, Rabassa Seguros, Branda Nutrição Materno-Infantil, Fisioterapeuta Pélvica Gabriela Conceição e Ana Paula, personal tentante, gestante e pós-parto. Antes de eu contar para vocês quem está aqui comigo, eu quero falar para vocês, né, o que nós vamos conversar hoje. É um assunto que deixa muitos pais preocupados e naquela dúvida quando o seu bebezinho começa a apresentar alguns sintomas na pele. Será que isso é brotoeja? É uma alergia? É a tal da dermatite atópica? Eu passei por isso com a Ana Laura quando ela estava com 8 meses. Ela começou a ficar com a bochechinha toda avermelhadinha e uns pontinhos e eu fiquei, o que é isso? Será que é uma alergia? Será que foi algo do frio? E aí, o que eu fiz? Procurei uma especialista, que é ela que está aqui conosco. Mas já vou apresentá-las para vocês. Eu quero que antes disso você faça o seguinte, mamãe. Vai aí ó, no nosso canal, te inscreve, né? Aperta no sininho para você se inscrever, para você ficar sempre por dentro dos episódios, né? Receber em primeira mão os nossos conteúdos. Se você está gostando dos nossos episódios, dá o teu like, deixa ali, né? Curte e também compartilha com outras mães, com outras famílias, porque o que a gente fala aqui sempre é muito importante. São conteúdos realmente com profissionais de excelência que vão realmente levar informação para que você realmente possa aí cuidar do seu bebê e ter um maternário muito mais tranquilo. Então vamos lá, né? Que rufem os tambores para ela que é médica pediatra e dermatologista, membro das Sociedades Brasileiras de Pediatria e Dermatologia. Conosco no GestarCast, doutora Thalita Vasques. Bem-vinda, doutora. Olá a todos. Muito obrigada. É um prazer estar aqui hoje conversando com vocês um pouquinho sobre esse tema dermatite atópica, que é, sem dúvida, o carro-chefe do consultório do dermatologista pediátrico. Então, doutora, vamos começar falando sobre a diferença. Tem diferença entre alergia, dermatite atópica, dermatite de contato? Fala um pouquinho para nós sobre isso. Sim, tá. Tem sim diferença, apesar de que elas podem, às vezes, até vir juntas, o que acaba atrapalhando, confundindo, até mesmo a gente que é da área da especialidade. Mas, sim, elas têm algumas particularidades, algumas diferenças. Sim. Por exemplo, a dermatite atópica, que é o foco hoje mesmo do nosso assunto aqui do podcast, ela é uma doença de pele, no qual a pele da criança fica extremamente seca e, por isso, ela acaba sendo mais sensível a estímulos externos. Okay. Por exemplo, as coisas que encostam na pele ali da criança acabam causando uma irritação, uma sensibilidade com muito mais facilidade do que numa pele que não é tão ressecada. Depois eu até vou falar um pouquinho mais, mas essa é a ideia básica da dermatite atópica. Perfeito. Já a dermatite de contato, ela tem uma relação com certos produtos. Por exemplo, níquel de algumas bijuterias, borracha de alguns sapatos, látex de luva, de profissionais que usam luva. Sim. No contato desse material direto com a pele e só naquela região que o material encostou na pele, vai desencadear uma reação. Enquanto na dermatite atópica, se vocês lembrarem rapidamente, é a pele inteira da criança que é seca, é a pele inteira da criança que é sensível. E, por fim, a alergia. A alergia é um termo já um pouco mais amplo e que envolveria uma reação do organismo inteiro e não apenas a pele. A alergia pode acabar se manifestando na pele, mas não exclusivamente na pele. Não é incomum um paciente ter dermatite atópica
e alergia, por exemplo, ao leite, a proteína do leite de vaca. Sim. Mas aí ele também vai ter reações em outras áreas do corpo. Então, pode ter reação respiratória, pode ter reação no intestino. Então, é um quadro um pouquinho mais amplo. E eu acho que tem muita relação com o intestino mesmo, né? A questão de microbiota, desbioses, enfim, né? Muito. Na verdade, nesses últimos anos, eu acredito que uma das coisas que mais evoluiu dentro do estudo da dermatite atópica seriam 2. A parte de tratamento evoluiu bastante. Hoje em dia, a gente tem um arsenal terapêutico maior. E o outro é, sim, esse estudo, esse entendimento, compreensão da relação eixo intestino-pele. Perfeito. O intestino tem ligação tudo, né? Eixo intestino-cérebro e, enfim, intestino, eixo intestino e todas as outras mucosas, enfim. Cada vez aumenta mais. Era intestino-cérebro, agora intestino-pele-cérebro, daqui a pouco já tem outra coisa. Eu já vi que tem o intestino, as mucosas, né? Seja a questão respiratória, como a doutora falou, enfim. São muitas ligações, né? O intestino está aí tendo também uma grande ênfase. Sim, mas então, para a gente entender um pouquinho a dermatite atópica, doutora, por que ela é tão comum na infância? Então, vamos voltar àquela rápida definição que eu fiz. O que é a dermatite atópica? É essa condição da pele. A gente fala da criança por causa de exatamente isso. Quase que exclusivamente afeta crianças, mas pode também afetar adolescentes e adultos. E o que ela é? A pele daquela criança fica mais suscetível ao ressecamento, porque a estrutura dela não está bem, vamos dizer assim, bem completa. Eu gosto de explicar da maneira assim, imaginando a pele como se fosse um muro, uma parede de tijolinhos. E para que essa parede funcione bem, ou seja, tenha a função de barreira bem preservada, tanto as células quanto no caso, os tijolinhos, como o cimento tem que estar bom. Então, uma pele que está ali bem estruturada, está tudo certinho. Na dermatite atópica, é como se o cimento não fosse de uma qualidade boa. Ou, às vezes, não está numa quantidade suficiente. Então, começa a ficar aquela parede cheia de buracos, de aberturas. E aquela função de barreira é perdida. Então, o que está dentro consegue sair e o que está fora consegue entrar. Por exemplo, tudo aberto ali, a água é perdida para o meio ambiente. Então, a pele começa a ficar seca. Tudo aberto, qualquer coisa que a gente acaba encostando na pele da criança, roupa, sabonete, hidratante, perfume, eles conseguem avançar além dessa abertura e começa a, vamos dizer assim, ativar o corpo, falando assim, olha, estamos sendo atacados, precisa combater isso. E aí começa a gerar vermelhidão, coceira e ferida. E por que isso acaba sendo mais comum na criança? Tem vários motivos, mas eu diria que os 2 principais são: a pele da criança é mais fina, então ela acaba que, por ser mais fina, aquela parede, aquele muro já é menor, já é mais fininho. Então, isso já favorece essa passagem, vamos dizer assim, a perda da água e a entrada dos irritantes. E a segunda coisa é a questão da imunidade mesmo que está em desenvolvimento. E maturidade mesmo, né? O que acontece é que eles, para as crianças, é tudo muito novo. Tudo que está encostando na pele é novo para o organismo. Sim. Então, eles acabam já reagindo mais às coisas. Então, você passa um creme, já fica vermelho, porque a pele entende que tá algo ali novo entrando em contato. Bem ou mal, tudo é uma agressão nesse primeiro momento. É um primeiro contato, tudo é uma certa agressão. E por isso que a gente acaba vendo com mais frequência na infância, por causa da espessura da pele mais fina e dessa imaturidade da própria imunidade da criança. Então, soma esses 2 aspectos, que é a pele seca e a pele sensível. Existem alguns outros fatores. Por exemplo, uma coisa que tem se abordado muito é a questão da poluição, da exposição à poluição, como sendo um fator que está aumentando o número de pacientes com dermatite atópica hoje em dia. Então, às vezes, tem esses outros fatores externos, mas, sem dúvida, pele fina e imunidade ainda em desenvolvimento são os que mais impactam. E como identificar, doutora, os primeiros sinais de dermatite atópica no bebê? Varia um pouco a idade de início, mas a grande maioria, nos primeiros 3 meses, geralmente ali entre o 2º e o 3º mês, já vai começar a ter alguns sinais, mas eles podem se apresentar mais tarde.
Geralmente, o que os pais vão perceber primeiro? Realmente a questão da secura da pele. Aquela pele lisinha, macia de bebê, não é. Começa a perceber que é uma pele um pouco mais áspera, que fica com aquele aspecto que parece que tá descamando, com uma casquinha em cima. Então, esse geralmente costuma ser o primeiro sinal. Você vai perceber que a pele daquele bebezinho é bem mais seca. Passando algum tempo, pode começar a sensibilidade. Então, você vai começar a ver áreas de vermelhidão. Começa a ficar vermelho. A criança pode começar a demonstrar uma irritabilidade, porque coça. Então, você vai ver ela ali esfregando, coçando. E, por fim, os machucados. Mas, geralmente, o primeiro sinal é o ressecamento. E aí, vai evoluindo para vermelhidão, coceira e as feridas. E se ela coça, um sintoma também deve ser a criança ficar mais irritada ou, tipo, atrapalhar no sono do bebê, porque isso incomoda, né? Com certeza, com certeza. Inclusive, a gente fala que a tríade da dermatite atópica é isso, é pele seca, o eczema, que é essa área de vermelhidão na pele, e o prurido ou coceira. São esses 3 achados. Em bebezinhos, vamos colocar assim, abaixo dos 6 meses, às vezes eles ainda não coordenam muito bem a questão da coceira e acaba que você vai ver exatamente isso, uma criança irritada, agitada, que parece que tá sempre incomodada com alguma coisa. E aí você vai ver, na fralda, tá tudo bem, tá alimentado, não tá com nenhuma ferida, mas tá ali irritado, porque ele tá se coçando e não sabe como ir lá aliviar a coceira. A criança vai ficando mais velha, ela já consegue localizar, então você vai ver ela se coçando, e aí a questão do sono vai ficando cada vez mais evidente. Na verdade, a gente fala que não é nem a criança que não dorme, né? É a família inteira que não dorme. Exato. O sono é a família inteira, dependendo de onde a gente mora, até os vizinhos. Tipo isso. Então, essa questão do sono vai impactando muito, porque há uma certa... Não é obrigatório, mas a grande maioria das crianças com dermatite atópica, a coceira piora muito à noite. Então, afeta bastante o sono. E nos maiorzinhos, idade escolar, começa a impactar, inclusive, no rendimento escolar. Porque a criança não dorme, não tem aquele momento do aprendizado, né? De fixar as informações do dia. Sim, não tem um sono reparador, não consegue realmente descansar e aí perde foco. Enfim. Não retém aprendizado. No outro dia, na escola, tá ali pescando, que a gente brinca, né? Batendo, assim, a cabeça de sono. Então, dependendo da faixa da idade da criança, a gente começa a ter a repercussão nesses outros nichos da vida, né? Então, geralmente começa afetando ali na casa, mas depois começa a afetar a escola. Nas maiores, às vezes, círculos de amigos, porque começa a ter a questão da vergonha, porque tá com ferida, porque tá se coçando. Então, é uma criança que começa a ficar reclusa, que não tem amigos. Então, você vê como aquilo vai avançando, né? Além da casa, inclusive. Sim. Escola e ambiente social das amizades. E a gente pensa muito no bebê, né? Mas o quanto isso na vida infantil realmente da criança, a criança que já está frequentando outros ambientes, o quanto isso pode impactar socialmente para essa criança, né? Quando a doutora falou a questão de se sentir excluído, né, de se sentir estranho, com vergonha, aquela criança quando vê já fica mais retraída, e muitas vezes não é isso não é da criança, ela está assim justamente por estar se sentindo desconfortável, sim, né? Sem dúvida alguma, como eu comentei, é realmente pela faixa etária, né? Então, quando entra na idade escolar, essa questão começa a ficar muito intensa, porque a criança, como coça muito, ela fica envergonhada porque ela acha que as outras pessoas vão achar que ela tá com alguma coisa contagiosa que vai espalhar, né? E aí os próprios coleguinhas, às vezes, não sabem muito bem, quando falam, sei lá, já dá um apelido, já chama de alguma coisa e é desconfortável. E aí as feridas vão ficando evidentes, a criança, às vezes, no pleno verão, aquele calor, tá com blusa comprida para esconder. Se escondendo. Então, dependendo da faixa etária, a gente vai vendo esses ambientes, né, da vida da criança sendo cada vez mais comprometidos pela doença. Tá, e doutora, é comum a criança, ela não, vamos dizer, não teve na fase ali de bebê e depois apresentar numa fase um pouco maior, na fase escolar já, ou não? Vai ter uma predisposição maior para quem teve quando bebê? Como é que é? É possível, mas bem difícil. O quadro clássico é daquela criança que desde bebezinha
já manifesta alguma coisa. Pode ser um quadro leve. Então, por exemplo, ali pelo 3º mês de vida, começa a ter a pele seca, mas só vai começar a se coçar e ter dermatite mesmo lá pelos 4 aninhos de idade. Agora, a criança que não tem nada e vai começar a ter os primeiros sintomas, vamos colocar aí 5, 6 anos, bem atípico, bem atípico. Pode acontecer? Até pode. Mas nesses casos, quando os pais são bem, assim, categóricos, não, doutor, olha, ele tá agora com 5 anos, até os 5 anos nunca tive nada, nunca teve uma dermatite, uma coceira, pele normal, eu começo até a pensar em outras causas. O que pode estar acontecendo ali na pele da criança para estar causando aquilo? Mas se a gente vai excluindo e confirma a dermatite atópica, então sim. Tem até casos de dermatite atópica de início na idade adulta e na gestação. Existe a dermatite atópica da gestação, que é um evento ali realmente durante a gestação só. Então, tem esses casos atípicos. Existe. Sim. Mas realmente o típico é ainda na primeira infância ali, antes do 1º ano de vida, já ter os primeiros sintomas. Mas não pode se excluir porque começou depois. Inclusive gestantes e adultos. Mas na maioria dos casos, mesmo a gestante, por exemplo, ela vai ter tido alguma coisa na infância, melhorou, volta a ter de novo. Sim, aí às vezes a gestante não vai lembrar, e, né? Às vezes quando vê a mãe também já não. Aí a gente pergunta pra mãe, às vezes. Ou não sabe. E pega, tipo, quem tá gestando hoje em dia, né? Geralmente foi criança há bastante tempo atrás, então às vezes a mãe não sabia dermatite. E qualquer coisa na pele da criança brotoeja, né? Então vai lá, faz uma misturinha lá. Isso funciona ou isso é mito? Aquelas misturinhas de... como é que caseiras. Utilizam? As caseiras, enfim, que fazem pra botar, que ajuda na brotoeja, ou alguma coisa que coloca no banho. Tem algum fundamento? Pode piorar? É um assunto delicado, né? Eu, como especialista, não aconselho, certo? O que acontece? Existem produtos caseiros, naturais e naturais. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque essas dicas, principalmente, né, assim, internet, vizinho, amigo, porque deu certo comigo, vai dar certo com você, você tem que tomar muito cuidado. Na dermatite atópica, em particular, tem-se muito recomendado banhos de aveia, por exemplo, de você misturar ali aveia no banho. Mas não é essa aveia que está na sua cozinha. Você deveria comprar uma aveia específica para isso, que chama aveia coloidal. Aí a pessoa vai, pega a aveia da cozinha, que está já aberto lá dentro do armário da cozinha, sabe-se lá quantos meses, põe no banho da criança, a coceira piora. Por quê? Pode ter contaminação. Então, um dos grandes perigos dessas soluções caseiras são essas contaminações cruzadas. Então, você pegar um produto que já está aberto há muito tempo, já está com fungo, já está com uma bactéria, você não saber exatamente conservação, procedência. Sim. Lembra que a pele é extremamente sensível, né? Então, tem que tomar muito cuidado. E além de ser uma pele sensível, é uma pele que está ainda sensibilizada, né? Já está mais sensibilizada em função dessa lesão que está ali, né? Então, no dia a dia, na minha prática, nos meus atendimentos para os meus pacientes, não aconselho. Não vou falar que é uma coisa proibida, mas de praxe é desaconselhável, porque realmente a chance de dar errado é muito maior do que a chance de dar certo. Se a pessoa quer alternativas mais naturais, a gente tem falado muito hoje na Clean Beauty, né, na beleza limpa, você consegue comprar produtos que são formulados ali com produtos mais limpos, manteigas vegetais, com óleos essenciais, mas que pelo menos passa por um processo de higienização, de testes, de liberação para venda. Então, a gente sabe que é mais seguro. Então, é mais ou menos o que eu negocio com as mamães e com os papais. Olha, você quer um produto mais limpo, uma coisa mais natural? Então, procura essa marca aqui, porque pelo menos eu sei que passou por testes, por cuidados, não tem esse risco de contaminação e de fazer uma dermatite acima ali, como se fosse aquela dermatite de contato em cima da dermatite atópica. Então, de praxe, não recomendo. Até existem vários casos, né, causos, vamos colocar assim, de deu certo pra mim, mas
você não é todo mundo, né? Então, Exato. não siga o que todo mundo tá fazendo. E legal até a gente falar, assim, né, doutora, quando é aconselhável procurar o especialista? Porque às vezes a gente fica tentando, né, um recurso aqui, um recurso ali, às vezes o próprio pediatra da puericultura vai passar algum outro medicamento, enfim, mas eu sou muito dessa linha, assim, eu acho que já que a gente tem áreas bem definidas dentro da medicina, por que não, né, procurar o especialista realmente, já que é algo bem pontual. Então, qual é o momento ideal de procurar esse especialista? Olha, puxando, né, a brasa aqui pro meu lado, eu diria que logo no início, mas vamos detalhar um pouco mais isso. Concordo plenamente com você que o olhar do especialista é muito diferente. A gente fala que criança não é um adulto pequeno. Então, o modo de você cuidar de uma criança é muito diferente. Você não pode só pegar as coisas e passar em menos quantidade, ou diminuir a quantidade, ou diminuir a dose. Você tem que realmente ter um olhar diferenciado. Então, a minha sugestão é, se você tem o especialista ali disponível e acessível, o mais rápido possível. Então, começou a perceber que a pele do seu bebê é mais seca do que o normal, na hora que vai vestir a roupinha, sai aquela casquinha assim de pele seca, não é aquela pele macia, já procura, porque ele já vai conseguir te orientar antes daquela dermatite, coceira, vermelhidão e ferida aparecer. Ele vai te orientar o sabonete, o hidratante. Já vai de uma forma preventiva, não deixa fechar um quadro. Antes todo aquele problema que a gente citou começar, antes de vir o problema do sono, das feridas, Exato. ele já vai te orientar, olha, realmente a pele do seu bebê é mais seca, então faça desse jeito o banho, use esses sabonetes, esses cremes e vai conduzindo assim, isso previne. Se, vamos colocar na sua cidade, no local que você mora, esse especialista não é tão acessível, um pediatra ou um dermatologista pode também orientar os sinais iniciais. Mas o que a gente pode colocar como tem que ir no especialista? Obrigatoriamente. Eu diria que no momento que o prurido, a coceira começa a interferir na vida daquela pessoa, vamos colocar criança, família, né, tudo. Sim. Então, é seca, mas a criança não se coça, dorme bem e onde eu moro não tem um especialista perto, vai levando. Começou a prejudicar sono, começou a prejudicar a escola, começou a aparecer ferida, que o pediatra tenta ali, passa uma pomada, melhora, não dá 2 semanas, volta de novo, aí é melhor ir atrás para evitar do quadro complicar. E já acho que não dá para esperar mais. Se você puder preventivamente, lá no início, pele seca, ótimo. Se não, prejudicando qualidade de vida, sono, escola e feridas que nunca estão cicatrizando, aí tem que ser. Quanto antes procurar melhor, né? Não deixar gravar, não deixar a fase que seja o bebê, enfim, a criança está sofrendo, está sentindo desconforto. E como a doutora falou, né? É todo o meio que se envolve, que sofre junto e que gera desconforto para todo mundo, né? Até porque tem uma outra questão nisso, né? Quando mais tempo a gente demora para tratar, então aquela criança, por exemplo, vai lá se coçando e coça. Aquela pele fica o tempo inteiro machucada, nunca cicatriza. E aí você vai atrás do especialista 5 anos depois. Já começa a ficar marcada, com manchas, cicatrizes. E essas manchas e essas cicatrizes, mesmo depois que a gente conseguiu controlar a coceira e as feridas, essas manchas e cicatrizes nem sempre a gente consegue melhorar tanto. Então, mais um motivo para não deixar tanto tempo, né? Porque senão essas cicatrizes vão ficando. E principalmente na adolescência vai ter aquele impacto também, né? Sim. A criança não se coça mais, tá indo bem na escola, mas ficou com uma mancha, de tanto que ela se coçava na infância. Então, tem que levar isso em conta também, né? Esse impacto futuro de manchas e cicatrizes. Então, sem dúvida, o mais precoce possível. Assim, se você já notou que a pele do seu bebê é mais seca, o pediatra ou o dermatologista, de preferência o dermatologista pediátrico, já pode te orientando, porque aí você evita das complicações aparecerem depois. Sim. E o que muda na rotina dessa criança, enfim, desse bebê, depois que realmente existe o diagnóstico da dermatite atópica? Acho que de maneira mais comum, vamos colocar assim, porque existem as particularidades dentro de cada paciente. Mas a rotina do banho acaba sendo uma coisa que influencia bastante.
principalmente bebês que tomam banho em banheira. Então, uma coisa que eu sempre checo, que eu sempre pergunto é banho de chuveiro? É banho de banheira? Quanto tempo? Quantas vezes no dia? Então, essa rotina do banho, a gente acaba sempre fazendo alguns ajustes. Então, se é banheira, o pai e a mãe tem que tomar cuidado no momento que passa o sabonete, para não ficar aquele resíduo de sabonete dentro da banheira e o contato da pele ali da criança. Então, na banheira isso é difícil, né? De você ficar trocando água, não tem como, né? Ainda mais a gente aqui no sul que pega épocas de inverno, é mais difícil ainda, né? Muito. Então, ou ter realmente transicionar, trocar para chuveiro, ou eu acabo dando algumas dicas assim para os pais de deixar a criança ali na água, curtir, brincar um pouquinho. Na hora que vai passar o sabonete, já deixa um pouquinho de água separado do lado, passa o sabonete, pega essa água separada, enxágua e tira a criança da banheira. Porque se ela ficar naquela água em contato, que tem já resto de sabonete, aquilo vai ressecando cada vez mais. Então, essa é uma das orientações. E a escolha do sabonete, a escolha do hidratante, que vai ter que... Hidratante é que nem escovar os dentes, tem que ser todo dia, todo dia, todo dia. Então, acho que esses aspectos do banho, escolha de produtos com destaque ao sabonete do banho e o uso de hidratante diário, são as coisas mais importantes. Perfeito, doutora. E feito o diagnóstico, então, dermatite atópica, temos cura ou apenas tratamento para... A gente ainda evita esse termo cura. É uma palavra que não se encaixa muito bem para dermatite atópica. Porém, pela aquela questão da imaturidade da pele da criança, é muito frequente uma melhora progressiva. Então, aquela criança que sofreu muito com dermatite, conforme ela vai ficando mais velha, a pele vai ficando mais grossa e aqueles impactos do ressecamento e da sensibilização meio que acabam. Nunca mais incomoda, segue a vida. Nunca mais incomoda, exatamente. Então, acaba que a gente quase que encara como uma cura, mas não é. Tanto que, às vezes, lá no futuro, anos depois, ela volta a ter alguma coisa parecida, num momento ali da vida da pessoa. Às vezes, num momento de doença, num momento de estresse, aquilo volta. Mas... graças a Deus, vamos dizer assim, a grande maioria das crianças seguem por esse caminho de melhora. Naquelas que realmente não vão ter essa melhora nem com o passar da idade, a gente consegue sim um controle, seja com pomadas ou com medicamentos. Hoje em dia a gente tem tanto medicamento de tomar, como algumas medicações que são injetáveis. E elas ajudam e deixam a criança com uma qualidade de vida excelente. Mas realmente, usando a medicação. Em alguns casos, quando você descontinua aquela medicação, os sintomas podem voltar. Parece. E aí, claro, segue os cuidados, como a doutora falou, é uma pele que já se percebeu uma sensibilidade, vai ter que sempre usar o hidratante, os cuidados com o banho, a temperatura do banho também, acho que tem um fator também, né? A gente, hoje em dia, tá um pouco mais flexível com isso. Porque a gente fala, é uma tortura, né? Imagina, no pleno frio, 5 graus, tu colocar a criança para tomar um banho gelado. Ninguém merece, né? Não. Ela vai preferir ficar se coçando. Mas, o que é o recomendado? É não tão quente e não tão demorado. Mas não precisa também ser quase frio, né? E a gente tem visto que o impacto do sabonete e da hidratação são muito maiores do que a questão da temperatura e do tempo do banho. É uma soma, né? É uma soma. Também não adianta a criança usar um sabonete maravilhoso, mas ficar 40 minutos no banho, temperatura alta. Se escaldando, né? Se escaldando. Então, tem que ter um equilíbrio. Mas uma temperatura ali agradável para a pele e um banho rápido tá de bom tamanho. O que eu acabo sugerindo é mais, por exemplo, no verão, aquelas crianças que às vezes suam muito e os pais querem dar mais de um banho no dia, é só usar o sabonete em um banho. Evitar o uso do sabonete nos outros. O resto é uma água. Só água mesmo. Então, não teria problema de dar um banho, porque alguns chegam no consultório falando isso. Ai, doutora, porque ele sofre no calor, é suor e se coça, mas já me falaram que dermatite atópica não pode tomar muito banho. E aí eu falo, coitado, tipo, fica ali suado, o próprio suor faz a criança se coçar. Então, não, é um equilíbrio. É um equilíbrio. O uso excessivo do sabonete, sim. Esse a gente sabe que vai prejudicar. Mas usando
um sabonete adequado, na quantidade adequada, um banho ali, tempo normal de banho, né? Não ficar ali realmente, esquecer do mundo dentro do banho, não tem problema nenhum. Ai, quantos pontos importantes, né? Quantos cuidados que a gente precisa estar atento, porque é bem isso. O bebê, às vezes, passa um calorzinho, quando vê, sai uma coisinha, e já vem aquela dica, já vem aquele conselho. Nem sempre é o que parece, ou o que é aos nossos olhos, né? Que a gente acha que qualquer coisa na pele do bebê, como eu disse, é uma brotoeja, é porque passou calor, é porque... Não, pode ter muitos outros fatores envolvidos que a gente precisa estar atento, né? Então, são realmente coisas bem pontuais e que é importante esse olhar do profissional e do especialista, sim, né? Doutora, agora vamos fazer o seguinte. Vamos imaginar que no teu celular tu tem o número do WhatsApp de todas as mães e gestantes, que isso é assunto para a gente já se preparar também, né? Na gestação, certeza, já tá buscando informação, enfim, do mundo. E que tu vai mandar uma mensagem que vai chegar para todas essas mulheres. Que mensagem a doutora Thalita mandaria? Ai, que difícil. Mas acho que vamos focando nesse assunto, né? Focando na minha área de atuação, eu acho que eu diria assim, que, primeiro, criança não é adulto pequeno. Então, muito cuidado com a escolha de produtos que você vai usar na sua criança. Pegar aquele produto que você usa e usar no seu filho não é o ideal. Então, lembre-se disso. Criança não é adulto pequeno. Cuidado com a criança é bem diferente. Segundo, ter dermatite atópica não é uma sentença horrorosa, vamos colocar assim. Hoje em dia, a gente tem muitos manejos, muitas alternativas que vão permitir tanto a criança como os pais, família, terem uma rotina de vida boa. Mas tem que realmente procurar o especialista para aquilo. Então, nos primeiros sinais, procure ajuda. Acho que vamos colocar assim, seu bebê não é um adulto pequeno, não tente tratar por conta, procure o seu especialista e não se descabele. Dermatite atópica tem sim manejo e dá para a gente melhorar muito a qualidade de vida da criança que tem. Ai, perfeito, doutora. Assunto que a gente poderia passar a tarde inteira conversando aqui, né? Tantos assuntos importantes, e a gente começa a falar sobre o sabonete, aí já me vem aquela questão da questão dos rótulos, né? Como escolher os melhores rótulos, enfim, porque a gente sabe que, como a doutora falou, a pele do bebê é fininha, ela absorve tudo, e aí a gente entra na questão do produto que usa para lavar a roupa do bebê, do perfume, que não sei o que, se pode, o shampoo, o sabonete com perfume, então tem tanto assunto pra gente conversar, né? Mas nesse momento eu quero agradecer muito a tua presença, doutora, né? Disponibilizar teu tempo de estar aqui, trazendo para as nossas mamães esse tema que é tão importante, que gera preocupação nos pais, né? Gera desconforto, às vezes, para a família inteira, quando começa a afetar sono, principalmente. Mas é tão ruim a gente ver o bebezinho da gente que não tá bem, tá uma coisinha incomodando. Às vezes ainda nem tá incomodando nele, mas já tá incomodando na gente, porque a gente já percebe que não tá legal, né? Então, mais um episódio riquíssimo nosso aqui do GestarCast. Obrigado por vir enriquecer esse episódio. E eu quero dizer que as portas do GestarCast estão abertas para a doutora, porque a gente tem muito assunto para falar, né? Então, já me veio a ideia de um próximo episódio, um tema para um próximo episódio que eu acho que vai ser super interessante, tá? Muito obrigada mesmo. Estou aqui à disposição. Eu espero ter esclarecido um pouquinho das dúvidas a respeito desse tema, que realmente é amplo, enorme, mas se você tiver também alguma dúvida, no meu Instagram, o @doutora Thalita Vasques, eu tenho ali alguns vídeos, alguns posts. Posso também tentar tirar alguma dúvida sua ali pelo direct, ou ainda marcar consulta comigo para a gente poder esclarecer todas as suas dúvidas. Mas vou aguardar o convite para voltar aqui também. Perfeito, isso aí. A xícara é um presente nosso do GestarCast, por enquanto o senhor está lá fazendo seus atendimentos, tomar teu chazinho, né, teu cafezinho, e aí lembrar de nós aqui com todo carinho. Muito obrigada, doutora, mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigada à nossa audiência que nos acompanhou. Deixa nos comentários dúvidas que vocês têm, né? Quais são as dificuldades que vocês estão passando aí com a pele do bebê de vocês, porque isso é super importante para que a gente possa criar e trazer episódios que vão realmente contribuir para vocês aí na jornada que vocês estão tendo no maternar, com os desafios que vocês estão tendo, porque o nosso objetivo é esse, né? Te levar informação para que você realmente tenha um maternar mais tranquilo. Então, obrigada pela audiência. Não esquece, te inscreve no canal, deixa teu like e compartilha esse episódio com outras mamães, futuras mamães, enfim, que eu tenho certeza que vai agregar muito. Se você entrar em trabalho de parto essa semana, que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma ótima hora. Beijo no coração e até um próximo episódio.